Estamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina desta semana. Lição especial de Deus a cada um de nós. Devemos entender que é Deus falando para nós através desse estudo. Nesse tópico, vamos considerar o tema cultivando uma atitude melhor. O primeiro tópico, nós vimos que tem uma atitude que ela é fruto de um coração de egoísmo, uma pessoa que quer impor através a sua vontade, né? De uma forma dura, de uma forma mais severa. Nós vimos algumas repreensões acerca disso. Agora nós vamos ver como podemos cultivar uma atitude melhor do que aquela, né? Não devemos cultivar o egoísmo, devemos cultivar uma atitude melhor. E que atitude vai ser esta? Primeira pergunta, irmão Edivaldo, que críticas severas recaem sobre aqueles que são implacáveis ao lidar com os erros dos outros, mas se recusam a reconhecer as próprias falhas? Inclusive, isso é algo muito natural, né? A pessoa, Verdade. Em relação ao erro do outro, ele é implacável. Nossa, aquilo e tal, onde já se viu? Mas em relação aos seus próprios erros, ele é bastante passivo e muitas vezes, como disse a pergunta aqui, sequer reconhece essas falhas, né? Agora, como a palavra de Deus critica esse comportamento, essa atitude? Eclesiastes 7:20 diz, na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. E Tiago 3:2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E Tiago deixou claro que o pecado ele é universal. Você nasce pecador. Se você nasce pecador, qual o direito que você tem de julgar o seu irmão? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Está em Romanos 3:23. Então, precisamos reconhecer nossa condição, nossa própria condição, tá? E evitar criticar ou julgar os nossos irmãos. Né? A nota até apresenta que o próprio ato da crítica contra o próximo já é um pecado, já é uma falha que se soma aos demais outros pecados, né, da nossa vida. Diz que devemos reconhecer, então, as nossas próprias falhas, deixar de ser vigilantes e críticos. Pelo contrário, devemos, na verdade, usar essa vigilância e crítica para o nosso próprio caráter, nosso próprio temperamento, ao invés de fazer isso com os outros, né? É a nós que nós devemos examinar. A palavra de Deus fala, examinai-vos a vós mesmos. Não fala assim, examinem as pessoas que estão ao seu redor e vê se elas são melhores ou piores do que vocês. Não, fala, cada um examine-se a si mesmo para ver se permanecem na fé. Então, nós precisamos ser críticos do nosso próprio caráter, críticos das nossas próprias fraquezas e olhando para as nossas debilidades, agora correr a Jesus, suplicando força para sermos vitoriosos sobre isso. E jamais exercer essa ação julgadora contra os outros. Irmãos, isso é extremamente sério e ao falar sobre isso eu me recordo de situações que tenho acompanhado já há algum tempo, onde pessoas, elas têm se colocado como estando muito à frente no processo de santificação do que outros meros mortais e pecadores, mas elas são extremamente duras com suas palavras em relação a esses outros que estão em dificuldade. Elas são extremamente implacáveis, conforme é mencionado aqui, para com aqueles que estão em erro. Eu fico me perguntando, será que essas pessoas, ao estudar essa pergunta, vão entender que essa mensagem também é para elas? Que essa mensagem também é para mim, quando em algum momento tem algum comportamento de ser implacável e duro com o erro dos outros? Será que eu consigo perceber que essa pergunta está falando do meu problema, do meu defeito? Ou será que vou aplicar essa pergunta apenas para o outro, para alguém que eu julgo que seja implacável com outros? Porque às vezes não passo de um juiz, de alguém que quer ser um juiz, né? Que fica julgando a vida do outro sem viver de fato o evangelho de forma completa.
E viver o Evangelho de forma completa passa no cuidado da forma como nós julgamos aqueles que estão em provação. É muito fácil julgar, é muito fácil criticar. Difícil é estar com as pessoas que estão em erro e em problema e tentar resgatá-las, e tentar salvá-las, e tentar fazer algo para que essas pessoas possam voltar aos pés da cruz. É fácil apontar os defeitos, difícil é fazer a obra de Jesus. Difícil é seguir o exemplo de Jesus, que deu a vida, se sacrificou para resgatar o mais miserável dos pecadores, dos quais nós somos os principais. Às vezes nós tentamos ser investigadores da vida alheia, né? Sim. O segundo parágrafo aqui diz assim: nenhum daqueles que se tornaram detetives consegue ao menos ver a tendência da posição que assumiram ao se esforçarem para se tornar um poder controlador. Uhum. Pergunta, né? Sim. Cadê a visão espiritual clara que deveriam ter? Por que conseguem perceber um cisco no olho do irmão, mas não se notam a viga do próprio olho? Exato. Incrível, né? Nós deveríamos, antes de julgar, deveríamos olhar para nós mesmos, para ver qual é o nosso defeito. Vai para o espelho, dá uma olhada, vê o que é que você, como é que você está, para poder você ter pelo menos ciência, para você ter pelo menos maneiras de chegar para o teu irmão e mostrar que ele errou. Né? Exato. Vamos à pergunta B. O que mostra que alguém atingiu um nível de perfeição moral e qual é a única forma de alcançar isso? Então, o que mostra que realmente estamos avançando aí rumo ao plano de Deus para o ser humano ainda neste mundo? Nessa pergunta aqui, o que mostra que alguém atingiu um nível de perfeição moral é a perfeição em si, né? Uhum. Se ele não tropeça em palavras. Não é só falar mal da vida dos outros. Uhum. Né? Você pode tropeçar em palavras em outras situações. Sim. E aqui diz em Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, né? Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito, tá? E poderoso para também refrear todo o corpo. Então, para atingirmos a perfeição, temos que cuidar para não tropeçarmos nas palavras. Exato. Né? Muito bem. Agora, qual é a única forma de nós alcançarmos esta condição de não tropeçarmos em palavras? Aqui no início da nota diz, onde a língua descontrolada encontra espaço para realizar sua obra profana, a alegria do Senhor não consegue permanecer. É duro, né? Sim. A língua é descontrolada. Né? Sim. Fala de tudo, né? De qualquer jeito, de qualquer maneira, difama, né? Traz problemas os mais diversos. Isso é... Agora nós entendemos que a língua ela fala ou coloca para fora aquilo que está dentro do coração, né? Então, se o coração é santificado, as palavras serão também santificadas. Se é uma pessoa equilibrada, as palavras serão equilibradas. Nós percebemos isso na vida de Cristo. Puro, santo, suas palavras demonstraram isto. E nós percebemos através da história também bíblica que pessoas, por exemplo, dos discípulos de Jesus, ainda no início do ministério com Jesus, ali alguns deles com palavras duras, né, como os filhos do trovão, Tiago e João, os filhos do trovão, apelidados por Jesus dessa forma, né, por conta da sua dureza nas palavras. Mas depois, com o tempo, foram sendo santificados e posteriormente nós encontramos João, que teve a oportunidade de viver muito mais tempo, lembrando que Tiago, irmão de João, veio a morrer logo no início ainda ali da igreja cristã, mas João viveu muito mais tempo e nós temos ali o testemunho de que as suas palavras eram palavras de amor, se tornou o apóstolo do amor, né? Palavras de amor, de compaixão para com os outros, demonstrando exatamente essa transformação. Antes existiam palavras ruins, iradas, porque o coração era assim.
era ruim, era um coração agitado, mas esse coração foi sendo trabalhado pelo poder de Deus, ele se tornou uma pessoa mansa, uma pessoa amorável. Então, tudo isso as palavras partem da mente. Se em nossa mente nós cultivamos, aí vem outro parágrafo da nota, a desconfiança, o pensamento mal acerca dos irmãos, e aí até menciona, né? Quando nós fazemos isso, nós precisamos saber que estamos fazendo o trabalho sujo do diabo. Daí diz assim, que cada membro da igreja trabalhe com fervorosa determinação e orem por ajuda para curar o órgão enfermo, a língua. Que cada um sinta que é dever e privilégio ignorar pequenas diferenças e erros. Olha só essa frase. Que cada um sinta que é dever e privilégio ignorar pequenas diferenças e erros. Então, às vezes eu não concordo com a opinião. Mas não concordo, daí eu vou escafrunchar a vida da pessoa atrás de defeitos para propagar. E geralmente é assim, às vezes pessoas que se dão até bem, mas em algum momento encontram uma falha ou não concordam num pensamento, daí começa aquela acusações, né? E mesmo em relação a erros, olha só o que a inspiração diz, é a inspiração que está dizendo. Às vezes nós queremos ali nos mínimos detalhes, não concordamos, e às vezes entendemos que até uma coisa errada, e aí nós fazemos daquele copo d'água, ou daquela água no copo, uma grande tempestade, uma grande tormenta. Mas diz assim, até pequenos erros. E é um privilégio ignorar essas coisas, deixando-os passar sem comentários ou reprimendas, até porque às vezes existe uma pequena falha, daí alguém começa a falar, daí fala. E uma coisa que teria passado desapercebido, toma uma dimensão muito grande. Não amplie os pequenos erros que alguém comete, mas pense no bem que há nessa pessoa. Às vezes uma pessoa cometeu algo assim equivocado, ao invés de ficar tentando, olha, ele fez isso, mas fez porque daí começa a desenterrar, né? Os defeitos, os problemas. A inspiração diz que não. Devemos enterrar o defeito, o problema, com as boas coisas que essa pessoa faz, porque da mesma forma como como disse antes na lição, todos nós temos pecados e defeitos, também todos nós temos algo de bom. Exato, né? Então, não amplie os pequenos erros que alguém comete, mas pense no bem que há nessa pessoa. Cada vez que se consideram e se debatem esses erros, eles se ampliam. Então, quando se começa, né? Aqui até faz menção, né? Faça uma tempestade em um copo de água. O resultado é mal-estar e falta de confiança. E a última frase da nota diz, deixe Cristo falar por você. Evite a maldição que vem por pensar mal. Então, vamos pensar o bem das pessoas, vamos cultivar esse hábito de olhar para as pessoas e descobrir nelas as boas características, as boas atitudes, os mais nobres detalhes do caráter ou da vida dessas pessoas e vamos valorizar isso. É muito fácil encontrar defeito na vida dos outros. Então, o nosso desafio não é para encontrar defeito, o nosso desafio é para encontrar o que é bom e valorizar isso. E aí sim nós marcaremos a diferença, estaremos agindo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a inspiração nos afirma. O tio da minha mãe, né, o irmão do meu avô, o tio Natal, talvez alguns dos que acompanham aqui o programa Lição Interativa tiveram o privilégio de conhecê-lo, já faleceu há alguns anos. Ele tinha essa virtude, uma virtude que é admirável. Em momentos onde, de repente, numa roda de conversa, alguém começava a apresentar os defeitos da vida de outro, porque fulano de tal fez isso, aquilo outro, ele dizia, pois bem, mas ele também era assim e tal, e mostrava as boas características, as coisas de valor que existia naquela pessoa, mudando, né, o curso da conversa.
Precisamos ser pessoas como essas. Precisamos seguir esse exemplo. Salomão, no Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Né? E, em consonância com o que já foi dito, você não é obrigado a ser perfeito de chofre. No estalar de dedos, né? No estalar de dedos. Não é assim que acontece. Não é assim. Então, para conseguirmos a perfeição, é como a luz da aurora. É um processo. É um processo. Ela vem, ela nasce, tá? E vai brilhando, 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 até chegar só a pino. Exatamente. Até chegar à perfeição. Esse deve ser o nosso caminho. Esse deve ser o nosso ideal. Procurar crescer sempre, né? Porque todos nós somos realmente pecadores e necessitados. E aí, quando eu olho para a vida de alguém, eu devo olhar para alguém que está nesse processo, né? De repente, ele é mais lento nesse processo. De repente, ele é mais rápido nesse processo. De repente, ele está um pouco aquém de onde eu já estou. De repente, ele está um pouquinho mais à frente. Cada um está nessa velocidade, mas que todos nós possamos crescer e possamos valorizar e incentivar, porque para acusar já basta o mundo. O mundo está aí para acusar, o mundo está aí para apontar os nossos defeitos, nossas falhas e, num futuro muito próximo, inclusive, para fazer isso com a arma em punho, né? Atentando contra a vida dos fiéis do povo de Deus. Então, a crítica, a condenação já deixa com o mundo, já deixa com Satanás. Cabe a nós nos apoiarmos uns aos outros para que possamos, desta forma, fortalecidos, avançar e alcançar o plano que Deus tem para cada um de nós. Exatamente. Então, cultivando uma atitude melhor, é um desafio para nós, é um desafio para você, internauta, para você, ouvinte, é um desafio também para mim, que nós possamos cultivar essa atitude melhor, de pensar o bem, de valorizar o que de bom tem nas outras pessoas, em detrimento daquilo que Satanás já faz, de ficar acusando e apontando os defeitos que cada um tem, né? E que Deus nos abençoe para cumprirmos ou vivermos esse desafio que foi apresentado nesse tópico.